vamos começar por esse início, tá? Compreensão e interpretação de textos. O que acontece, né? Compreensão e interpretação de texto é um conteúdo que precisa ser dominado. É um conteúdo que a gente precisa saber, né? E principalmente saber diferenciar o que é compreensão e o que é interpretação, porque são duas coisas diferentes, tá? E interpretação e compreensão envolve o ato da leitura, né? Então a gente ler um texto é uma atividade complexa, não é fácil, mas a gente consegue aprender a interpretar e compreender um texto, tá? Compreender é decifrar sinais. Por exemplo, quando eu pego uma letra e junto com outra, tipo o M e o A, e eu junto e formo A, né? Decifrar isso aí, conseguir compreender o que está sendo escrito ali dentro daquele texto. Enquanto que interpretar é decifrar. Decifrar o que não foi dito, o que pode ser inferido, as entrelinhas, o implícito, tá? Por exemplo, uma ironia. Uma ironia eu preciso conseguir identificar que o autor está sendo irônico com base no contexto do meu texto. Isso é interpretar. É totalmente diferente de compreender, tá certo? E a leitura, ela envolve, né, vários tipos de linguagem. A linguagem escrita, que é o próprio texto, as palavras que estão ali, mas a gente tem a linguagem oral, né? Por exemplo, quando eu falo, isso é uma forma de interpretação, de compreensão, né? É uma forma de leitura, né? Tem uma linguagem mista, por exemplo, as histórias em quadrinho, que elas misturam tanto a escrita quanto a imagem, certo? Os filmes, por exemplo, né? Tem tanto a imagem ali das cenas quanto o som que eu estou ouvindo, né? Temos as imagens pictóricas, temos a linguagem pictórica, né? Que envolvem as imagens, por exemplo, uma placa de trânsito. Aquilo ali é uma forma de leitura, né? Se eu olho para a placa de trânsito e consigo entender o que ela está falando, eu compreendi, eu interpretei a mensagem que foi passada, né? Então, linguagem é isso, tá? E para a gente, né, iniciar o processo de leitura, é importante a gente saber que nenhum texto ele é neutro, ou seja, mesmo que o tipo de texto seja um texto, digamos que expositivo, né, onde eu estou ali só transmitindo uma mensagem, né, discutindo sobre um fato, não estou dando a minha opinião, eu tenho que levar isso em consideração, que o texto ele não é neutro. Por exemplo, nós estamos numa época política, temos jornais de diferentes posicionamentos. Tem jornal que apoia um determinado lado, tem jornal que apoia um outro lado. Mas quando eles vão dar uma notícia, né, eles buscam dar aquela notícia do jeito que ela é. Mas, por causa do posicionamento daquele jornal, a linguagem que eles vão usar, a forma como eles vão expor essa informação, ela vai ser diferente de um outro jornal que tem um pensamento diferente, né? Eles vão ter focos diferentes. Às vezes, a própria troca de posição entre os períodos de uma oração, né, entre as orações de um período, sempre que, quando há uma troca, há mudança de sentido. Isso é claro, né? Quando a gente troca a posição de um conectivo, por exemplo, de uma conjunção, isso muda o sentido da minha oração. E isso mostra que o texto ele não é neutro, que ele vai expressar uma certa opinião implícita ali. E aí, dentro da interpretação, é nosso papel conseguir entender isso, tá? Então, quando a gente pega um texto, né, para a gente ler, a gente precisa, primeiramente, identificar os elementos que estão envolvidos dentro do texto. A gente precisa identificar quem fala, o autor, né, a voz que está sendo dada ao texto, para quem ele é falado, para quem é esse texto, o público-alvo, né, o público-alvo do meu texto. Por exemplo, dependendo da linguagem do meu texto, eu sei se é um texto para criança, se é um texto para médicos, se é um texto para diferentes contextos, né? Em qual contexto e momento histórico também ele foi escrito. Por exemplo, dependendo do conteúdo que eu estiver falando e o contexto histórico for diferente, aquele conteúdo ele vai ser interpretado de uma forma certo? Tá. Então, por exemplo, para a gente entender um texto, a gente tem que levar em consideração também o contexto e o momento histórico. Por exemplo, quando eu leio um texto, sei lá, vamos supor um texto
que fala sobre, sei lá, demônios, por exemplo. Se isso fosse lá na época medieval, talvez seria um texto muito pesado, né? Falar sobre isso. Hoje, talvez nem tanto, né? Por exemplo, quando eu vou falar de vícios tecnológicos, né? Há 30 anos, 40 anos, não faria sentido falar de vícios tecnológicos, porque a tecnologia não era tão desenvolvida quanto é hoje. Hoje já faz sentido, tá? Então, o contexto histórico, o momento histórico, ele manda também na nossa interpretação. Por isso que é importante, quando a gente vai ler um texto, a gente olhar para a fonte. Os textos em prova, eles vêm lá embaixo, no final do texto, com a fonte. Quem escreveu, onde foi publicado aquele texto, em que ano foi publicado. A gente tem que levar aquilo ali em consideração, certo? E também, né, precisamos analisar o meio ou o suporte de divulgação, se foi impresso, se foi digital, se foi uma revista, né, se foi no jornal, e etc. E com qual intenção que foi feito, né, aquele texto ali. Além disso, a gente precisa entender o sentido de silêncios que são feitos no texto, né, de pausas, da pontuação. Por exemplo, um texto cheio de reticências, ele indica que naquele texto, por exemplo, pode ter muita hesitação de quem está falando, né? Pausas, pensar no que vai falar depois. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, certo? Bom, e aí o texto, né, ele pode ser construído de diversas linguagens, né? A gente tem aqui, na segunda coluna do nosso texto aí, o texto construído em linguagem verbal. Por exemplo, uma notícia, uma carta, uma anedota, ela é puramente construída com linguagem verbal, só texto, né? Com linguagem visual, né? Por exemplo, uma fotografia é puramente linguagem visual. Com a linguagem musical, a própria música, né? Uma linguagem de dança, por exemplo, um espetáculo de balé. Uma linguagem mista também, com gráficos, histórias em quadrinhos, o cinema, né, igual os exemplos que eu falei anteriormente, tá? Estes exemplos que a gente tem aí são exemplos de gêneros que apresentam somente esse tipo de linguagem, mas a gente tem que estar ciente que o texto ele pode ter todas essas linguagens misturadas, certo? Bom, vamos falar então da diferença entre compreender e interpretar. Compreender é diferente de interpretar. Quando eu falo em compreender um texto, é entender o que o autor disse lá no texto, né? Eu decodificar dentro do texto o que o autor está dizendo. E aí, quando eu falo em compreensão, nós temos aqui, por exemplo, né, cópias de frases ou até mesmo paráfrases. Por exemplo, quando uma questão envolve compreensão, às vezes o texto está assim, ó. Paulo vai ser pago. Se a questão envolve compreensão, geralmente ela pode vir dessa forma, em paráfrase. Paulo terá um filho. É a mesma coisa? É a mesma coisa, certo? Ou, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, quem é o marido de Paula? Eu posso concluir que Paula é casada? Posso. Está escrito lá explicitamente quem é o marido de Paula. Se ela tem um marido é porque ela é casada, certo? Então, quando eu falo dessa forma, eu estou parafraseando a frase original do texto. Eu estou substituindo ela com sinônimos, tá? Eu estou trocando palavras ali que tem mais ou menos o mesmo sentido dentro daquele contexto. Quando eu falo em interpretar, eu tenho pistas dentro do texto, mas ali no texto não está explícita essa informação. Por exemplo, o mesmo caso aqui. Paulo vai ser pago. E aí daqui eu tiro duas possibilidades. Ele
está feliz ou ele está triste. Eu posso falar que ele está feliz? Eu posso falar que ele está triste? Depende do contexto. Ou seja, eu preciso das pistas do meu autor para eu poder dizer se ele está feliz ou se ele está triste. Por exemplo, vamos supor que lá no texto, que tem a frase Paulo vai ser pai. O autor contou uma história antes falando o Paulo e a esposa dele estavam há 10 anos tentando ter um filho e tentaram vários métodos e tratamentos, mas não estava funcionando e tal. E agora Paulo vai ser pai. Aí vai lá na questãozinha, a questão fala assim: depreende-se do texto que Paulo está feliz. Para este contexto, que ele estava 10 anos tentando arrumar um filho, a gente pode interpretar essa situação, que ele está feliz. Se ele está há 10 anos tentando, é porque é uma coisa que ele quer. Agora vamos pensar num contexto diferente. O Paulo estava tendo relações extraconjugais, certo? Estava traindo a mulher dele. E aí o Paulo descobriu que ele vai ser pai com a amante. Será que o Paulo está feliz? Não está, o Paulo está triste. O texto não falou que ele está triste, mas pela situação, pelo contexto, a gente consegue interpretar isso, certo? Então isso é interpretar. E para cada um dos dois casos, a gente tem dicas de como as questões se iniciam. Por exemplo, na compreensão, a gente pode ter enunciados começando com segundo o texto, segundo o autor, de acordo com o autor, essas coisas, O autor, o narrador do texto diz, afirma ou defende. O texto informa que, o texto mostra que, no texto, em relação ao texto. Então, isso são enunciados de questões que envolvem compreensão. E para questões que envolvem interpretação, nós temos, por exemplo, depreende-se que, infere-se que, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é possível subentender-se a partir do texto que, a partir do texto pode-se dizer que e assim por diante, certo? Qual a intenção do autor? Tá? Então, as questões de interpretação, elas envolvem pistas no contexto para a gente entender uma informação que está implícita, que não foi dita, e a gente precisa interpretar essa informação com base no contexto. E aí, para a gente fazer essa interpretação, a gente precisa, primeiramente, envolver o nosso conhecimento de mundo e uma lógica textual. Conhecer as situações do mundo e tal, a gente consegue, às vezes, interpretar de formas diferentes. Igual, por exemplo, aqui, a pessoa que vai ter um filho com a amante. É uma situação que, pelo nosso conhecimento, é uma situação complicada, certo? É uma situação ruim. Então, a gente conclui que ele está triste porque a gente tem esse conhecimento de mundo, tem essa ideia, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente precisa analisar as situações de acordo com o contexto. Tem que estar ali no texto essas informações. É o que aconteceu aqui, Se a gente não olha para o contexto, eu não sei dizer se ele está feliz ou se ele está triste. Eu preciso olhar para o contexto. E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o conhecimento de mundo faz a gente extrapolar informações, tá? Faz a gente extrapolar informações. Exemplo, Brasil é proibido, não pode, está lá na Constituição que não existe pena de morte. Não existe, certo? Mas eu estou lendo um texto que fala sobre pena de morte, sobre um julgamento de alguma coisa, às vezes nem cita que é no Brasil e tal, mas está falando ali, às vezes um contexto, às vezes é um conto que, está falando de uma situação fictícia, e lá fala da possibilidade de pena de morte. E aí a questão vem e fala que o texto está errado porque a pena de morte é proibida no Brasil. Eu tenho que analisar o contexto textual. Eu tenho que analisar lá no texto se está no mesmo contexto que a gente tem atualmente. Se aquilo ali for um conto, é uma história inventada, não é real. Então, para o texto talvez isso pode ser possível. Então, pegar o conhecimento de mundo e jogar dentro do texto, às vezes pode fazer a gente errar questões. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que envolve isso, e vocês vão ver como que isso é cobrado.
certo? Bom, então, isso é compreensão e interpretação, tá? Essa é a ideia que a gente tem. Lembrem-se disso, que compreender e interpretar são coisas completamente diferentes, tá? Aqui está no texto, aqui está no texto, porém com pistas. Não está expressamente dito no texto, ok? E aí, a gente vai começar com algumas técnicas de leitura. Tá? Como que a gente vai resolver questões que envolvem texto. Bom, um erro muito comum quando a gente pega uma prova para fazer é pegar a prova de português e ir direto para o texto. Ler o texto. Chega lá, tem aquele texto enorme, 2 páginas de texto, e aí a gente vai lá e a primeira coisa que faz é ler o texto. Pior erro da vida na hora de fazer uma prova. Por quê? Você está lendo um texto sem saber qual que é a intenção, qual que é a sua intenção daquele texto. Aí você vai lá ler um texto enorme de 2 páginas, sua prova tem 10 questões, 9 são de gramática. E a única questão de interpretação vira e fala assim, é possível interpretar a partir do primeiro parágrafo que... Ou seja, você lê um texto enorme que precisava só do primeiro parágrafo. Então, minha dica é a seguinte, né? Antes da gente começar a fazer a prova, né? Antes da gente começar a ler texto e tal, a gente vai pegar todas as questões relacionadas àquele texto e vai passar pela ordem das questões, pelo enunciado das questões. Olha os enunciados, né? Vê se aquela questão separa, se aquela questão é uma questão de interpretação, se ela é uma questão de gramática. Define isso com todas as questões da sua prova, coisa que a gente faz rapidinho, tá? Não gasta mais do que 5 minutinhos aí, é muito rápido passar, ainda mais uma prova aí com 15 questões, a gente faz isso em 2, 3 minutos. Só analisar o enunciado, não precisa ler a questão toda. Analisa o enunciado, verifica se isso é uma questão de gramática ou de interpretação. Segunda dica, começar a prova pelas questões de gramática. Aquilo ali é teoria, você não precisa ler texto para poder fazer questão de gramática, certo? Então leiam as questões e as questões de gramática vão ser as primeiras questões a serem feitas. Depois a gente vai partir para a leitura do texto, tá? E aí, como que tem um passo a passo aí para a gente seguir, né? Antes de começar a resolver as questões. Primeiro a gente vai ler os enunciados, né? O primeiro passo, nós vamos ler o enunciado. Depois, a gente vai observar alguns aspectos gráficos do nosso texto, a fonte, a disposição do texto, se ele é escrito em versos, se ele é escrito em parágrafos, né? O gênero textual, identificar, nós vamos falar de tipologias textuais e aí nós vamos mencionar alguns gêneros textuais. Identificar se aquilo ali é uma tipologia narrativa, se é uma dissertação, né? Se é um texto instrucional, indutivo. Identificar essas coisas porque quando a gente identifica o gênero textual, a nossa forma de leitura ela é diferente. Por exemplo, quando a gente identifica uma história em quadrinhos, uma charge, a charge ela é marcada por ironia, certo? Então a gente já vai ler procurando essa ironia no texto, certo? Então, identificar estes conteúdos do texto, o título, né? Analisar o título, a pontuação, se o texto tem muitas reticências, né? Quer dizer que tem muitas pausas, muita hesitação, por exemplo. E depois fazer a primeira leitura. Essa primeira leitura é uma leitura mais geral. A gente vai ler o texto para conhecer mais ou menos o conteúdo. Depois que a gente faz uma primeira leitura, aí sim a gente vai fazer uma segunda leitura, interpretando aquele texto, tentando entender, fazendo marcações, tá? Criar um esquema. Por exemplo, se for um texto dissertativo, a gente pode identificar qual que é a tese, né? Qual que é o ponto de vista do autor, identificar quais são os argumentos que ele está usando para poder defender a sua tese. A gente pode marcar a conclusão, né? Então a gente precisa fazer essa identificação e aí a gente cria marcações que são mais adequadas para nós. Às vezes a gente pode grifar, o que ficar melhor para vocês. Uma dica importantíssima, interpretação é treinar muito, tá? Se vocês querem melhorar a interpretação de texto de vocês, façam questões todos os dias. Até no dia da prova, tenta fazer 5 questões de interpretação. É coisa que a gente faz rápido. 5 questões de interpretação, a gente faz ali em 15, 20 minutos. Todo dia fazer 5 questões de interpretação vai ser excelente. Dica, né? Usar essa plataforma. Aqui a gente pode
encontrar questões por tópicos, por conteúdo, pesquisa lá a língua portuguesa, interpretação e compreensão de texto, banca X, banca CESP, por exemplo, tá? E façam 5 questões por dia. Vai ser excelente para melhorar a interpretação. Interpretação é uma coisa que envolve prática, não é uma coisa que a gente aprende igual aprende, por exemplo, uma conjugação verbal. Tá? A gente precisa praticar, né, para conhecer conteúdos diferentes, para conhecer um vocabulário diferente. E outra coisa, não foquem somente um gênero textual. Leiam diferentes gêneros textuais. Eu vou fazer só questão de charges, que eu adoro ler uma charge. Tá, sua prova não vai cair só charge. Não, eu quero fazer questão só narrativa ou dissertativa. Eu não quero fazer nenhuma questão que tem verso, não. Não gosto de fazer questões com versos, não. Aí você chega lá na sua prova, tem um texto, e o único texto que tem na prova é sobre versos. Então, trabalhe todos os gêneros textuais, todas as estruturas diferentes, porque isso é importante. Tá? E por fim, né, quando a gente está fazendo, né, a leitura de um texto, a estrutura ela pode ser usada para dar pistas. Como eu falei, por exemplo, a introdução, ela geralmente contém a ideia central que vai ser discutida. Né? Um texto geralmente ele menciona a ideia principal ali na introdução. Então, leia a introdução com mais atenção para saber qual que é o tema que está sendo discutido. Né? Os parágrafos, por exemplo, num gênero dissertativo, né, apresentam argumentos para defender uma ideia, por exemplo, saber essas informações é importante. Né? A conclusão ela retoma a ideia central, né? Então saber dessas informações na hora de ler um texto é importante. Quando batem insegurança, estou lá na questão, não sei como resolver aquela questão, garrei, não fiquem presos nela. Pula a questão, faz outra questão. Depois, na hora que você terminar de fazer as questões, volta nessa questão que você ficou com dúvida. Porque você ficar ali, martelando aquela questão, você perde tempo. E às vezes você deixa de fazer uma questão que você sabe que às vezes não dá tempo de terminar a prova. Né? Lembrando que provas do CESP nunca chutar. Nunca chutar. Então, se você não sabe, já deixa branco ali e vai para frente. Na hora que terminar as outras e precisar voltar nessa, não conseguiu realmente fazer, deixe em branco. Tá certo? Mas não percam tempo em questões que vocês não sabem, ok? E sempre, né, trabalhem destacando as palavras-chave do enunciado, né? Eu gosto muito de fazer isso. Questão pede a alternativa incorreta, circula o incorreto, mostra que é errado, puxa uma seta e escreve errada, alternativa falsa, coloca isso. Porque às vezes na hora dali de fazer a prova, a falta de atenção, o cara que está sentado do meu lado, que abre um saquinho de salgadinho, me desconcentra ali, eu esqueço que é o incorreto, eu acho que é o correto, e aí eu vou lá e na primeira alternativa deu verdadeiro, eu vou lá e marco, enquanto que a pergunta está pedindo a alternativa falsa. Tá? Então façam anotações. Isso é importante, por exemplo, quando a gente tem uma questão que a gente não sabe e a gente precisa voltar nessa questão. Né? Se a gente fez anotações, quando a gente volta, a gente olha para as anotações, a gente lembra o que está sendo falado, o que a gente precisa fazer. Quando a gente não faz anotação nenhuma, se a gente volta nessa questão, a gente tem que ler ela tudo de novo. Certo? Então, sempre façam anotações. A prova é de vocês, vocês podem rabiscar o tanto que vocês quiserem, né? Beleza? Bom, vamos fazer alguns exemplos, fazer alguns exercícios de exemplo. Esse primeiro texto que nós temos aí, ele é para as questões 1 e 2, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro na ordem das questões, antes da gente ler o texto, para a gente ver se tem necessidade de ler o texto todo. A questão 1 fala o seguinte: o texto apresenta o personagem Matias como um exímio conhecedor de economia e finanças. Quando eu falo o texto apresenta, é uma típica questão de compreensão. Tem que estar lá. Tem que estar aqui, a informação tem que estar no texto. A questão, ela está só reescrevendo a informação, mas essa informação tem que estar no texto. Olha a questão 2. Depreende-se do texto que a fala nem tanto, terceiro parágrafo, demonstra falsa modéstia do personagem Matias.
Depreende-se do texto que agora eu preciso buscar pistas para interpretar essa informação, certo? Então vamos lá. Para a gente... Olha só, eu vou ler o texto com vocês todo, tá? Para a gente conhecer as informações. Mas observe que as duas questões, elas estão falando do personagem Matias. Tanto na número 1 quanto na número 2 está falando do personagem Matias. E o personagem Matias, ele é mencionado somente nos primeiros parágrafos do texto. Um terço do texto fala do Matias, o resto são outras pessoas. Então, sabendo disso nessas questões, eu não preciso ler o texto todo, mas vamos ler o texto para ver o que ele está falando, né? E aí a gente vai analisar essa questão textual. Então a gente tem: nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão e passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe o jargão, mas inventa. Ó, Matias, você que entende de mercado de capitais, nem tanto, nem tanto. Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação? Bom, depende do yield pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top market, ou o que nós chamamos de top market, o throwback recai sobre o repasse e não sobre o release, entende? Francamente, não. Aí o falso entendido sorri com tristeza e abre os braços com quem diz: é difícil conversar com leigos. Uma variação do falso entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito antes de decidir responder. Há muito mais coisa por trás disso que você pensa. Ou então, e esta é mortal, não é tão simples assim. Faça aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. E há o falso que interpreta. Para ele, tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só ele está sacando. O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio no uso de gordura animal nos países do mercado comum europeu. Só não vê quem não quer. E se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa a interpretações não ortodoxas e passa a interpretar os motivos de quem o questiona, invocando a igreja medieval, os grandes hereges da história, os mistérios por trás da reforma de Lutero. Bom, pessoal, o que acontece? Inicialmente, se a gente analisa esse texto aí, ele menciona basicamente 4 personagens. O primeiro personagem é o Matias. O único personagem que foi mencionado o nome é o Matias, esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é a pessoa que dialoga com o Matias, que a gente não sabe quem que é. Depois, nós temos a primeira variação do falso entendido. Uma variação do falso entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. Então aí a gente tem um terceiro personagem que é uma variação do falso entendido. E mais para baixo, a gente tem uma quarta personagem que é o falso que interpreta. Ou seja, o texto menciona esses personagens. Analisando ainda a estrutura do texto, a gente vai lá no finalzinho e a gente tem uma fonte, Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, se a gente tiver o conhecimento, ele escrevia crônicas, crônicas ali, situações no cotidiano, envolve muita ironia, ou uma crítica, alguma situação social, certo? E as crônicas, elas são um tipo de gênero narrativo, que se a gente olha para o texto, ele é marcado de muitas travessões, mostrando a fala dos personagens, tem reticências para mostrar essas pausas, a hesitação dos personagens, então a gente já pode concluir que esse texto é um texto narrativo, tá? Mas voltando aqui para as questões que nós temos que resolver. No começo, ele fala: nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. O falso entendido é aquela pessoa que finge saber que sabe, E aí ele dá a definição de falso entendido aí no começo, É o cara que não sabe nada de nada,
mas sabe o jargão. O que é o jargão? São as palavras típicas de um determinado tema. Por exemplo, aqui, né, ele falando sobre mercado de capitais, ele usa palavras que são palavras principais daquele contexto, mas às vezes ele nem sabe o que significa, né, porque ele é um falso entendido. Então, quando ele usa yield, throwback, top market, release, são tipo os jargões daquele contexto, daquele tema, mas ele não entende, certo? Então aqui ele fala, né, um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe o jargão, mas inventa, né? Ou seja, ele não sabe o que significa, mas ele inventa alguma coisa para explicar aquilo ali, certo? Esse é o falso entendido. Aí a primeira questão pergunta, né, o texto apresenta o personagem Matias como um exímio conhecedor de economia e finanças. O que é um exímio conhecedor? É um conhecedor perfeito, excelente, que realmente sabe. E ele sabe? Não sabe. Ele apresenta o Matias como um falso entendido, né? Ele não entende desses tópicos, ele mostra, né, que ele usa jargões ali e tal para falar do tema. Então essa primeira questão, ela está errada, porque ele é um falso entendido, certo? Tudo certo? Certinho? Bom, e a segunda questão fala, depreende-se do texto que a fala nem tanto, terceiro parágrafo, demonstra falsa modéstia do personagem Matias. O que é ser modesto? É ser simples, né? Por exemplo, a pessoa sabe, ela tem o conhecimento, mas ela se faz de simples, né? Ela fala, não sei muito não. É quando, tipo assim, por exemplo, quando você elogia uma pessoa, nossa, cada dia mais bonito. E aí a pessoa fala, não tá assim não. Às vezes tá, mas a pessoa ela é modesta e não, tipo assim, não admite, né? Ela trata aquilo ali com simplicidade. E aí aqui tá falando que o Matias, ele demonstra falsa modéstia, ou seja, ele age como uma pessoa que sabe tudo e fala que não sabe nada para ser modesto. Isso acontece com ele, não acontece? Ele fala nem tanto, mas na verdade ele não sabe nada, tá? Então, assim, isso é uma falsa modéstia. Certo? Então essa questão aí ela está certa. E são dois exemplos de questões de compreensão e interpretação. É dessa forma que as questões precisam ser analisadas. Se é compreensão, tem que estar escrito no texto. E no texto fala que o Matias, né, cita ele como exemplo de uma pessoa que é um falso entendido, é um cara que não sabe nada de nada, mas que usa jargões para tentar explicar. Já a segunda questão é uma questão de interpretação. A gente tem pistas no texto, igual essa fala, nem tanto, que faz a gente concluir alguma coisa, tá certo? Bom, agora, a terceira questão, ela não envolve tanto a questão de interpretação textual, né, de ir no texto, buscar informações, mas ela fala sobre inferência. E inferência tem a ver com dedução a partir de pistas, né? Inferência é uma forma de interpretar, né, onde a gente tira conclusões com base em pistas no texto. Vamos ver o que essa questão exige para nós. Para que as frases abaixo façam sentido, o leitor deve colaborar com alguma inferência. A frase em que a inferência dada é adequada ao sentido da frase é... Então aqui o que acontece? A gente tem uma frase e a gente vai inferir alguma coisa a partir daquela frase. É isso aqui, ó. Eu tenho uma frase e eu vou inferir alguma coisa a partir dessa frase. Só que essa inferência ela tem que ser possível. Isso aqui é uma inferência impossível. Sem contexto eu não posso inferir nada a partir daqui, tá? Então vamos ver o que nós temos, ó. Vamos começar da E para cima, tá? Na letra E a gente tem: é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Inferência: as doenças graves levam o melhor de nossa vida. Aqui está falando qual motivo que é morrer? Tipo, de qual motivo a pessoa está morrendo? Ela vai morrer de doenças graves? Não tá. Ela pode morrer de qualquer coisa. Pela frase original que nós temos, não fica claro morrer de quê. Então eu não posso inferir que é somente de doenças graves, tá? Pode ser de idade, ok? Então essa inferência não é possível por causa disso, né? E outra, quem fala que isso aqui é morrer no sentido real? Pode ser um sentido figurado, pode ser uma interpretação figurada, né? Então a gente não pode inferir essa questão de doenças graves. Na letra D a gente tem: antes eu era vaidoso, mas agora
sou perfeito. Inferência, todas as pessoas podem superar seus defeitos? Não. Isso aqui está mostrando uma pessoa que é muito prepotente, né? Uma pessoa que tem zero humildade, né? Antes eu era vaidoso, agora eu sou perfeito. Então, também é uma inferência que não é possível ser feita. Na letra C, se você está tentando me deixar louco, chegou tarde. O que a gente pode entender por essa frase? Se você está tentando me deixar louco, chegou tarde. Quando alguém fala isso é porque a pessoa já ficou louca, ela já está louca. Olha a inferência da questão. Eu ficarei louco de qualquer modo. Ficarei não, já fiquei. Já era. Então essa inferência ela está com um tempo verbal errado. Isso também é uma possibilidade de erro. Na letra B a gente tem o psiquiatra é a primeira pessoa com quem você deve falar depois que começa a falar sozinho. Inferência. Os psiquiatras são simultaneamente médicos e loucos. Olha o perigo dessa questão. Muita gente fala que psiquiatra é tudo louco, né? As pessoas falam isso. Mas a frase original está falando que o psiquiatra é louco? Não está. Isso aqui, ó, essa inferência, é a gente pegando o nosso conhecimento de mundo e trazendo para dentro do texto. O texto não está falando isso, tá? E a gente traz esse conhecimento para dentro do texto e acaba fazendo uma interpretação errada, tá? O psiquiatra aqui, a pessoa que começou a falar consigo mesma, ela vai procurar o psiquiatra por quê? Porque ele é um profissional habilitado para tratar isso. Então não é porque ele é louco, que ela está louca, que ela tem que procurar essa pessoa. Tá certo? Então essa inferência também está errada. Agora olha a letra A. As únicas pessoas normais são aquelas que você não conhece bem. Inferência. Todas as pessoas são anormais. Todas as únicas pessoas normais, as únicas normais, são as que você não conhece bem. A partir do momento que você conhece aquela pessoa, ela se torna o quê? Anormal. Ou seja, se você conhecer todas as pessoas, a que conclusão você chega? Que todas as pessoas são anormais. Então, essa é uma inferência possível de ser feita. As únicas pessoas normais são as que você não conhece bem. Se você conhecer todas as pessoas bem, você vai concluir que todas as pessoas são anormais, tá? Então essa questão aí é o nosso gabarito, tá? O gabarito letra A. No finalzinho da anotação a gente tem uma tabela com os gabaritos, tá? Tá certo, pessoal? Então isso aqui é um caso de questão de interpretação, de inferência, tá? Esse tipo de questão, né, não é um caso de questões do CESP, mas é um tipo de questão que cobra muito do aluno, né? Tem uma interpretação muito lógica. Lembra que eu falei? Para a gente interpretar, né, para a gente entender ali o texto, a gente precisa ter um conhecimento de mundo, mas também juntar com a lógica de construção do texto, certo? Vamos para mais uma questão. Abaixo estão 5 enunciados seguidos de uma pressuposição. Pressuposição é uma dedução, né, uma inferência, necessária para que ele faça sentido. A frase que mostra uma pressuposição adequada é mais ou menos igual essa questão que a gente fez, tá? Tem uma frase original e uma pressuposição. Na letra A a gente tem o seguinte: Heitor lamenta que os pais de sua namorada viajem neste final de semana. Pressuposição: a viagem a ser realizada é pouco demorada? A frase original fala quanto tempo que eles vão ficar fora? Não, né? Só fala que eles vão viajar esse final de semana. Eles podem ficar só o final de semana, eles podem ficar o mês inteiro. Ou seja, assumir que a viagem a ser realizada é pouco demorada, isso está errado. Não está falando quanto tempo que eles vão ficar. Está falando que eles vão viajar agora, mas quanto tempo eles vão ficar não fala. Então, não é uma inferência possível. Na letra B nós temos: 2 amigos meus vão a São Paulo no próximo domingo. Os dois, né, a pressuposição é: os 2 amigos têm namoradas na cidade de São Paulo. Eu posso afirmar que só porque eles vão para São Paulo é porque eles têm namorada lá? Não posso, né? Eles podem viajar para São Paulo porque eles querem passear. Ou às vezes eles têm família, ou às vezes tem um evento que eles vão. Ou seja, tem várias inferências possíveis, certo? Contexto para me dizer isso.
Na letra C nós temos: me dá pena que uma moça como ela esteja saindo com Carlos. Carlos está desempregado e sem dinheiro. A pessoa está com pena da moça porque ela está saindo com o Carlos, porque o Carlos é desempregado e sem dinheiro. Eu posso concluir que ele é desempregado, por isso que a pessoa que disse isso está com pena? Não. E se o Carlos, uma pessoa de má índole, ela pode estar com pena da moça por causa dessa situação também. Ou seja, eu fico na dúvida e eu posso interpretar contextos que vão, né, nos ajudar a chegar na interpretação possível. Então, a letra C também não tem interpretação. Não permite essa interpretação. Na letra D a gente tem: aquele casal pretende bronzear-se em Copacabana. Conclusão: em Copacabana faz sol constantemente. O que acontece? Quando a gente tem questões de inferência, é comum às vezes a gente analisar elas por causa e consequência. A gente analisar, né, julgando uma coisa como motivo e o outro como uma consequência daquilo ali, daquele motivo, né? O que acontece? É possível a gente falar assim, ó, aquele casal pretende bronzear-se em Copacabana porque Copacabana faz sol constantemente? Copacabana é conhecida internacionalmente por ser uma região, né, que faz muito sol. O Rio de Janeiro em si, né, uma região que faz muito sol, muito calor. Então é possível sim. Observe que aqui não faz sentido a gente fazer a negação dessa interpretação. Porque se a pessoa quer bronzear em um lugar, é que o lugar tem sol, que o lugar faz sol. Perdão. Se o lugar não fizesse sol, não faria sentido a pessoa ir lá bronzear, né? Então essa aqui é a nossa possível resposta. Vamos ver o que a gente tem na letra E. Deixou de ir ao Rio pelo excesso de calor. A pessoa que viajaria ao Rio não possuía roupas adequadas? Só por isso que ela não vai? Ela não tem roupa de calor, então ela não vai no Rio, por causa do calor. Às vezes a pessoa tem alguma condição de saúde, né, que não permite que ela frequente regiões muito quentes, né? Às vezes ela pode passar mal, uma pressão baixa, né? Ou às vezes a cor da pele da pessoa é tão clara, né, que ela ir numa região com muito sol, com sol muito quente, pode prejudicar ela, certo? Então, não é a única interpretação. Ou às vezes ela só não gosta de calor. Então são interpretações possíveis, certo? Então, nosso gabarito dessa questão é a letra D. Beleza, pessoal?